Estamos de volta, meu povo! Como eu falei pra vocês ali rapidinho, era só o tempo de molhar a garganta e voltar. Gente, ó, vamos dar continuidade aqui, mas antes deixa eu só agradecer aqui meu amigo John, pessoal de Campinas, pessoal também dos outros polos, Barreiras, Jerumenha, Pimenteiras, todo mundo ligado, participando, ó. Show! E o que eu tô gostando é que estão acertando também, beleza? Então faz o seguinte, vamos seguir, vamos continuar aqui. Bom, ainda tem mais duas questõezinhas, se eu não me engano, teóricas, aí eu volto para, não, de duas questãozinhas de cálculo, aí vamos voltar para a teoria, tá bom? Então vamos lá. Na questão 12, diz que o monóxido de mononitrogênio é um poluente atmosférico, ele deu todas as condições aqui, ó. Ele me deu a constante de equilíbrio, vamos marcar tudo, ó. A constante de equilíbrio, ó, o valor, 5 vezes 10 a menos 4, e também deu as concentrações do NO, olha aqui, e do N2. Beleza? Aí pergunta-se qual é a concentração do oxigênio no equilíbrio. Gente, antes de tudo, vamos relembrar a equação. A questão não deu a equação, não. Tá? Ela só diz que é um poluente atmosférico formado a partir do quê? Do N2 e do O2. Então a gente sabe que o N2 e o O2 vão formar o NO. Então na equação, ó, vamos aproveitar que naquela questão anterior a gente não usou a mesma equação. Então fica assim, tá? De 1 para 2, tá bom? Então o cálculo do Kc vai ficar a concentração dos produtos, no caso é o NO ao quadrado, dividido pelo N2 vezes o O2. Tá? Vamos lá. Substituindo os valores, teremos o Kc é 5 vezes 10 a menos 4. Tranquilinho? Já achamos um valor aqui, tá? Substituímos. O valor do NO, a questão deu 1 vezes 10 a menos 5. Eu vou colocar só o 10 a menos 5? Não vou colocar o 1 e ao quadrado, dividido pela concentração do N2, que é 4 vezes 10 a menos 3, certo? Vezes a concentração do O2, que o que a questão quer saber é exatamente a concentração do gás oxigênio, como ela diz aqui diretamente. Ó, qual a concentração do O2 nessas condições? É só jogar na fórmula aí bem facinho, dificuldade zero. Tanto que, agora vamos fazer os cálculos. Primeiro vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui, para ficar mais fácil, ó, vamos fazer o cruz credo aqui. Certo? O 10 a menos 5 elevado a 2 vai ficar 10 elevado a menos 10. Beleza? Isso aí eu já sei. Já 5 vezes 4 vai dar 20. Então vai ficar aqui, ó, 20 vezes. Aqui é 10 a menos 4 e o outro é 10 a menos 3. Quando junta 4 com 3 vai dar 7. Então 20 vezes 10 a menos 7. Deixa eu apagar aqui, ficou feio. 10 a menos 7 vezes a concentração de O2. Isso tudo igual a 10 elevado a menos 10. Tá? Quando joga para o outro lado, a concentração de O2 vai ser igual a 10 elevado a menos 10, dividido por 20 vezes 10 a menos 7. Pessoal, o 10 a menos 7, quando jogar lá em cima, ele vai positivo, tá? E 1 dividido por 20 vai dar 0,05. Então, ó, fica 0,05 vezes 10 elevado a menos 10. E o 10 a menos 7, quando sobe, quando vai lá para cima, vai positivo, ó. 10 a 7. Ó, 10 a menos 10 vezes 10 a 7 vai dar 10 a menos 3. Show? Então é só colocar agora as vírgulas no lugar. Se você observar aqui, olha quantas casas vão pular aqui, ó. 1, 2. Vai pular 2 casas para poder ficar o número inteiro. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Show?
Só brincar agora de potência. Show demais. Pois vai, homem. Beleza. Pois vai lá, John. Beleza, meu povo? Viram a ideia aqui? Viu como é simples? Tranquilinho demais? Agora que tem muita matemática, né? Então, se você tiver com dificuldade, não fique nervoso. É só treinar, meu povo. Não tem segredo nesse mundo, não. É treino. Beleza? Então, vamos seguindo. Essa questão aqui é mais simples. Eu já deixei uma de raciocínio parecido para vocês anotarem. Essa daqui não. Essa aqui é um raciocínio todo diferente. Essa daqui eu vou dar um tempo para vocês. A letra B diz, sabendo-se que a constante de velocidade para a reação direta é 2 vezes 10 a menos 6, nas condições descritas, calcule na velocidade inversa. Gente, é o seguinte. Não tem a equação? Qual é a equação? Vamos escrever ela aqui. Vou escrever a equação bem aqui em cima. N2 mais O2 formando 2NO. A velocidade da reação direta é indo, a inversa é voltando. Eu sei que a velocidade direta vai ser o quê? A constante, certo? É a constante, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu vou chamar de 1, que é para não misturar com a outra. Então vai ficar a constante vezes a concentração de N2 vezes a concentração de O2. Isso é a velocidade direta, tá? A velocidade inversa vai ser a constante vezes a concentração de NO ao quadrado. Aí você pega e diz, não entendi, professor. Lembre-se, a reação direta só são os reagentes. A reação inversa são os produtos. Então, na reação direta, nós temos os reagentes virando produtos. Na inversa, os produtos virando reagente. O que é que o equilíbrio diz? Que o equilíbrio é atingido quando a velocidade da reação direta é igual à da velocidade da reação inversa. Aí é só pegar esse pedaço aqui, Esse pedaço aqui a gente coloca aqui. E esse pedaço aqui a gente coloca aqui. E aí é só matemática. Fica como? Deixa eu apagar bem ali para ficar mais bonitinho. O raciocínio. Aí fica K1 vezes a concentração de N2 vezes a concentração de O2 é igual a K2 vezes a concentração de NO ao quadrado. Aqui é uma questão um pouco mais diferente, pessoal, essa letra B. O mais comum de cair é a letra A, tá? A letra B é uma questão mais incomum, mas eu deixei porque é sempre bom a gente estar fazendo uma questãozinha diferente para vocês verem. Agora é só substituir, A constante da reação direta é 2 vezes 10 a menos 6. Tá? O N2, a gente já viu na questão, é 4 vezes 10 a menos 3. A questão deu a concentração. E o O2 a gente calculou na letra A, que dá 5 vezes 10 a menos 5. Show? O K2 é o que a questão quer saber. E a concentração do NO a gente já conhece, que é 10 elevado a menos 10 ao quadrado. Agora aqui, gente, é só fazer o cálculo. Só substituindo. Do lado de cá, quando você multiplicar 2 vezes 4 vezes 5, vai dar 40. Então aqui vai ficar 40 vezes 10 elevado a menos 14. Porque aqui eu vou somar, 6 com 3 com 5 vai dar 10 a menos 14 nas potências, tá bom? Vai ficar igual ao K2, que vai dar 10 elevado a menos... Opa, deixa eu ajeitar bem aqui. Não é 10 a menos 10, é 10 a menos 5 aqui. Aí sim vai ficar 10 elevado a menos 10 quando tiver ao quadrado, tá? Agora fazendo o cruz credo, jogando 10 a menos 10 para o outro lado. O K2 vai ficar 40 vezes 10 a menos 14, dividido por 10 a menos 10. Show? Quando você joga o 10 a menos 10 para cima, ele vai ficar positivo. Então o resultado vai ficar 40 vezes 10 a menos 4
ajeitando esse númerozinho aqui, para ficar na potência correta, vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 é a constante. Viu, meu povo? Como é tranquilinho? Como é uma questão um pouco mais diferente, é difícil a gente estar aparecendo um raciocínio desse, vou deixar vocês anotando, tá? Vou dar um tempinho nessa. Na próxima eu vou fazer direto e continuar, porque a próxima já é um raciocínio que eu já dei tempo para vocês anotarem, tá bom? Pois aí, Júnior, dá 2 minutinhos para os meninos anotarem essa resolução. Vamos lá, meu povo! Vamos fazer mais uma. Olha essa daqui. Considere a seguinte mistura no equilíbrio: hidrogênio com nitrogênio formando amônia, tá? Ele quer que a gente calcule o Kp. Vamos montar a expressão logo. O Kp vai ser a pressão parcial da amônia ao quadrado, que ela é o produto, dividido pelos reagentes. Aqui vamos ter a pressão parcial do gás hidrogênio ao quadrado, vezes a do quadrado não, ao cubo, vezes a do gás nitrogênio. Lembrando que esse quadrado e esse cubo que eu estou colocando são os coeficientes que aparecem aqui, ó. O nitrogênio não tem nada porque o coeficiente que aparece é 1. Beleza? Agora é só substituir. Vamos lá. O Kp, a amônia é 0,04, tá? Então vai ficar, ó, 0,0, deixa eu botar em potência, fica até melhor. Vamos melhorar esse númerozinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas, então fica 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Beleza? Dividido por quem? O hidrogênio, ó, 1, 2. Então vai ficar 10 a menos 2 ao cubo vezes 1, 2, 3. 10 a menos 3. Show? Então agora vamos só brincar aqui rapidinho de fazer essa conta. Primeiro lugar, Kp vai ficar igual a 4 ao quadrado, meu povo, é o quê? 16. Então vai ficar 16 vezes 10 a menos 6, né? Que a gente vai multiplicar por 2 ali a potência. No caso ali, ó, 2 ao cubo, 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 10 a menos 6 aqui, vezes 10 a menos 3.
Quando terminarmos todo o cálculo aqui, ó, vai ficar aqui o Kp é igual a 16 vezes 10 a menos 6, vezes, ó, 10 a menos 6 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 9. Quando jogar lá para cima, vai ficar 10 elevado a 9 positivo. Quando está embaixo negativo, a gente faz o inverso, fica positivo. 10 a menos 6 com 10 a 9, ó, vai ficar o Kp é igual a 16 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, meu povo, são 3 zeros. Vai ficar como? O Kp vai dar 16.000. Agora, se você quiser deixar em potência, fica 1,6 vezes 10 elevado a 4. Então, essas duas respostas aqui, você pode deixar essa ou essa daqui. Tanto faz. Beleza? Viu como é simples? Nada de outro mundo? Tranquilinho? Vamos seguindo. Ou a letra B. Considere que após 5 minutos do equilíbrio ser atingido, é adicionado H2, de modo que sua pressão parcial é elevada em 0,10 atm. O que ocorre com o equilíbrio? Olha aqui a reação. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever a reação do outro lado. Ó. É o gás hidrogênio reagindo com o nitrogênio, formando no equilíbrio gás amônia, todo mundo aqui na fase gasosa, certo? A questão foi muito clara, ela diz que aumentou a pressão parcial do gás hidrogênio. Então nós estamos aumentando o que, menino? Ó. Se tu aumentou a pressão, nós estamos aumentando a quantidade, né? Então o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Se você está aumentando a concentração ou a pressão parcial de um reagente, o equilíbrio é deslocado no sentido do consumo. No caso aqui, deslocado para a direita, certo? Segredo zero. Viu? Como é simples? Tranquilinho demais? Então vamos seguindo. Agora vamos, já queria só terminar essas duas questões. Agora vamos para a parte teórica. Por quê? Turma, hoje eu quero dar uma relembradazinha nas teorias de ácido e base. Por quê? Nas próximas aulas, o nosso foco vai ser o famoso constante de ionização, o Ki. E quando se trata de constante de ionização, significa que nós vamos mexer com ácidos e com bases. E quando mexemos com ácidos e com bases, indica que nós vamos mexer com H+, OH-, água, pH e POH. Então, antes de entrar na ideia de pH e POH, vamos recordar o quê? O que é um ácido, o que é uma base. Existem várias teorias. A mais comum, aquela que a gente vê em todos os livros. Toda aula o professor comenta. Steve Arrhenius, o vencedor do Prêmio Nobel de 1902, quando ele propôs a teoria das soluções eletrolíticas, a ionização e a dissociação. Então, uma das primeiras definições de ácido e base foi de Arrhenius. O que é que ele falava? Que ácido é toda substância que possui hidrogênio e reage com a água, liberando H+. Hoje em dia, nos livros, vocês vão observar o H3O+. Por quê? Com mais estudos, mais detalhes, a gente observa que o íon formado é o íon hidrônio, tá? O H+, ele vai estar lá, o H+ vai estar na substância, mas quando quebra a ligação que ele entra em contato com a água, ele forma o íon hidrônico H3O+, tá bom? Que é o mais correto. Mas se você representar H+, não está de todo errado não, que ainda tem muito autor, muitas questões ainda utilizam o H+. Mas a maneira mais correta de expressar é o H3O+. E as bases são substâncias que, em água, vão liberar o íon hidroxila, o OH-. O ácido sofre a ionização. O que é ionizar? A ligação quebra, formando íons. As bases formam a dissociação. Então, aqui é a definição de Arrhenius para o que é um ácido e o que é uma base. Olha aqui, ó. Ácido sofre ionização. O que é isso? Ionização
ocorre o rompimento da ligação e em seguida a formação de um íon. Por exemplo, aqui o ácido HBr, o ácido bromídrico. Em água, a água vai provocar ionização, que é isso? O rompimento dessa ligação, formando o íon hidrônio, tá? O H3O+, e o Br-, o ânion. Os íons vão ser o quê? Cátion e o ânion. A ionização vai provocar a formação dos famosos íons livres. Lembrem-se que o ácido ele é um composto covalente. Compostos covalentes, quando estão puros, quando estão na sua fase pura, tá? Eles não conduzem corrente elétrica. Mas quando adicionamos em água, eles vão sofrer ionização. Os íons vão ficar livres. Aí, nessa situação, conduz corrente elétrica, tá bom? Aqui embaixo nós temos o ácido acético, o vinagre. Tá? Quando você coloca em água, ó, ocorre isso aqui, ó. A ionização formando o H3O+, e o ânion acetato. Lembrando, mais uma vez, ionizar, ocorre o rompimento da ligação, formando os íons. Certo? Então, ácido, ionização. Bases sofrem dissociação. Por quê? Dissociar indica que já existem os íons. Eu só vou separar. Por exemplo, no hidróxido de sódio, na hora que você coloca a água, ó, nós temos aqui, ó, Na+ ou H-. A água vai fazer o quê? Vai romper aqui a ligação, formando o Na+ e liberando o OH-, o íon hidróxido. Show? Então, dissociar nas bases e ionizar nos ácidos. Certo? Outras definições. Aqui é a definição de Bronsted-Lowry, que ele diz que o ácido é uma substância doadora de prótons e a base é uma receptora. O que quer dizer? Olha aqui esse detalhe. O HCl ele vai doar um H+ para a água. Então, o HCl se comporta como um ácido e, nesse caso, a água está se comportando como uma base. Aí a água vai formar um H3O+, que é um ácido, e o Cl- vai se comportar como base, porque quando a reação voltar, quem vai doar o H+ é o H3O+. Então quem doa é o ácido, quem recebe é a base. Aí formando o famoso par conjugado ácido-base, tá bom? Então quem doa o H+, o doador do próton, é o ácido, o receptor do próton é a base. Seguindo, também tem Lewis. O ácido de Lewis, o que é que ele diz? É uma espécie química receptora de elétrons. É o ácido, a doadora é a base. Ó, o nitrogênio ele tem um par de elétrons livres. Quando ele doa esse par para o boro para formar uma ligação, certo? Quem doou é a base, quem recebeu é o ácido. Eu só queria comentar essas outras duas teorias ácido-base, mas a gente vai ficar utilizando Arrhenius mesmo, tá certo? Como o próprio Arrhenius já dizia, nós temos a solução eletrolítica e a não eletrolítica. O que seria a solução eletrolítica? A eletrolítica é aquela que conduz corrente elétrica. São soluções que possuem íons livres. Lembrem-se, no caso dos ácidos e outras substâncias covalentes, quando elas estão puras, não conduzem. Mas algumas substâncias covalentes sofrem ionização, tá certo? Essas substâncias, quando você adiciona em água, elas vão formar uma solução eletrolítica. Umas são mais fortes, outras são mais fracas, tanto que é uma maneira de você determinar se um ácido é forte ou fraco a partir da sua ionização. Porque se ele conduz muita corrente elétrica, ele ionizou bastante, ele liberou muitos íons. Se ele conduz pouca corrente elétrica, ele liberou poucos íons, indicando que é um ácido mais fraco, tá? Já a solução não eletrolítica
não conduz corrente elétrica quando você adiciona em solução. É o caso do açúcar. Quando você dissolve o açúcar, você não vai ver a formação de íons. O açúcar é a sacarose. Quando você dissolve a sacarose, você vai provocar uma hidrólisezinha lá, mas vai formar glicose e frutose, tá bom? Que são dois carboidratos que não são íons, beleza? Então, quando você dissolve uma substância e ela não vai gerar um íon, então você tem uma solução não eletrolítica, não conduz corrente elétrica. Quando dissolve, quando forma o íon, aí nós temos a solução eletrolítica que conduz a corrente elétrica, certo? Por exemplo, olha aqui, ó. Quando tem íons livres, se você fizer esse experimentozinho, a lâmpada vai acender. Beleza? Agora, quando não tem íons, o que é que acontece? Não vai a condução aqui, ó, não vai ocorrer. Como não ocorre a condução, a lâmpada não acende. Agora aqui, como tem íons, ó, a condução ocorre, que é uma beleza, sem dor de cabeça alguma. Viram como é tranquilo? Simples demais? Então, solução eletrolítica, você vai ter uma condução. Não eletrolítica, não conduz. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, pessoal, rapidinho, para a gente, nas próximas aulas, já começar a trabalhar com o CAI, a constante de ionização, tá bom? Então, ácidos. Uma substância em solução aquosa que sofre ionização, ela vai fazer o quê? Liberar o H3O+, como cátion. O H3O+, meu povo, é que indica que essa substância é um ácido. Ela vai liberar o íon hidrônio. Por exemplo, o HCl, ó, em água, o ácido clorídrico, que é o ácido que tem no nosso estômago, no suco gástrico, vai liberar o quê? H+, Cl-. Como ele é um ácido forte, o grau de ionização dele é alto, isso indica que ele é uma substância bem corrosiva. O ácido clorídrico tem diversas aplicações, principalmente algumas em produtos de limpeza, tá? Limpeza de chão assim, também muito utilizado na hora de limpar aqueles metais que estão enferrujados, passaram muito tempo guardados, aí você coloca um pouquinho de ácido e ele corrói aquela primeira camada para tirar aquela ferrugem, tá? O ácido sulfúrico, como tem dois hidrogênios, ó, tem duas etapas, só que o ácido sulfúrico é um dos ácidos mais importantes. Ele tem muita aplicação, gente. Produção de papel, a bateria de carro, aquele líquido que fica na bateria automotiva, também de outros veículos. Produção de fertilizantes. Resumindo, ácido sulfúrico está presente em vários processos industriais, é um ácido muito importante. Também tem outros ácidos no nosso dia a dia. Por exemplo, pessoal que gosta de refrigerante. Dentro tem ácido fosfórico, que é um acidulante, e o ácido carbônico, que o ácido carbônico ele é adicionado nas bebidas gaseificadas para gerar aquele gás. Que o ácido carbônico ele se decompõe, liberando o gás carbônico. A gente vai encontrar nos refrigerantes e água com gás. Lembrando que tem algumas águas com gás que elas são gaseificadas naturalmente, mas essas daí, meu povo, é difícil de a gente ver que elas são caras pra caramba. Essas mais comunzinhas é jogado o gás lá, o ácido carbônico. Beleza? Então, ó, todo ácido tem duas classificações, não esqueçam. Hidrácidos e oxiácidos. Um hidrácido, ele não tem oxigênio na sua fórmula. Aqui, ó, HCl, HCN, H2S, HF. Show? Já o oxiácido, ele tem um oxigênio na fórmula, ó. H2SO4, HNO3, H3PO4, H3ASO3. Então, se tem oxigênio, oxiácido. Sem o oxigênio, hidrácido, que é uma classificação bem simplesinha. Por que a gente mostra isso? Esses termos aparecem bastante nos enunciados. Então, quando você vê numa questão aparecendo lá hidrácido e oxiácido, você já sabe que tem ou não tem oxigênio na fórmula molecular. Outro, monoácido, diácido, triácido, tetraácido, é a quantidade de hidrogênios ionizáveis que tem na fórmula. Ó. O HCN e o HF só tem um, mono. H2CO3 e H2SE, diácidos, porque tem dois. H3BO3, triácido.
H4P2O7, tetrácido. Então, o número de hidrogênios ionizáveis indica o quê? Mono, di, tri e tetra. Outra classificação, esses termos costumam aparecer, então é importante a gente estar relembrando. Só para lembrar rapidinho, força, hidrácidos, quais são os ácidos fortes? Dos hidrácidos, o HCl, HBr e o HI. O HF é moderado, o resto é fraco. Já nos oxiácidos, a gente tem que fazer um cálculozinho. A gente pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Aí, pelo cálculo, a gente sabe. 3 é forte, muito forte. 2 é forte. 1 é moderado. 0 vai ser fraco. Assim, ó. 4 menos 1. Aqui vai dar 3. 4 menos 2. 2. 2 menos 1 aqui vai dar 1. 3 menos 3 aqui vai dar 0. Show? Então, ó. Aqui é muito forte. Esse aqui é forte. Esse daqui é moderado. E aqui é fraco. Beleza? Então, ó. Quando se observa o ácido carbônico, ele é um ácido fraco, apesar do cálculo aparecer que é moderado. Show? Existem algumas exceçõezinhas, mas no geral funciona esse cálculo. Nomenclatura. Só relembrando, como é o nome de um hidrácido, o final é hídrico. Não esqueçam, ó. HBr, ácido. O BR não é o bromo? Bromídrico. Show? Só colocar o hídrico no final. O I é o iodo, então fica ácido iodídrico. Show? E o S é o sulfúrico. O S é o enxofre sulfídrico, então fica ácido sulfídrico. Já estava dando nome de oxiácido, ó. E aqui é hidrácido. O hidrácido, quando não tem oxigênio, joga o hídrico no fim. O oxiácido é um pouco mais complicado, que você tem que relembrar essa tabela aqui. Não pode esquecer, gente, do NOx. Lembrar como é que calcula NOx. Ó, quando for 1 e 2, prefixo hipo, sufixo oso. 3 e 4, oso. 5 e 6, ico. 7, prefixo pé, sufixo ico. Vamos treinar. O oxigênio, ele sempre vai ser NOx menos 2, ó. O hidrogênio mais 1. Existem exceções? Existem. Porém, nos ácidos, nós não vamos ter exceção para o hidrogênio, nem para o oxigênio. Então, quando você tem aqui o HClO, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, o cloro é X. O que é que diz a regra? A soma de todo mundo tem que ser igual a 0. Então, mais 1, mais X, mais menos 2, quando somar todo mundo, tem que ser igual a 0. Então, fica ó, 1 mais X menos 2 igual a 0. Menos 2 com 1, fica quanto? Menos 1. Quando joga para o outro lado, vai ficar mais 1. Então, o NOx do cloro aqui, ó, vai ser mais 1, tá? Então não esqueçam, a soma do NOx de todo mundo tem que ser igual a 0, porque essa molécula, ó, elas não têm carga. Como são moléculas neutras, então tem que dar igual a 0. Na hora de calcular os outros, eu recomendo tentar fazer de cabeça, porque fica mais fácil. Ó, é só você lembrar. Menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o hidrogênio. Aí é só somar. Lembrar que a soma no final tem que dar 0. Ó. Menos 2 vezes 4 fica menos 8. Mais 1 do hidrogênio, menos 7. Para isso daí dar 0, eu tenho que botar mais 7, né? Porque mais 7 menos 7 vai dar 0. Então o NOx do cloro aqui, ó, é mais 7.
De novo, ó. Menos 2, mais 1. Menos 2 vezes 4 fica menos 8. Ó, tem 3 hidrogênios ali, então fica mais 3. 8 com 3 fica menos 5. Para dar 0, o somatório tem que ser mais 5 aqui, ó. Ó, menos 2 mais 1. Ó, 6 tira 2, fica menos 4. Para dar 0, vai ser mais 4 o NOx aqui, ó. Beleza? Então, na hora de dar o nome agora, é só lembrar da tabelinha. Quando o NOx é 1, que é o caso aqui do primeiro, a gente coloca a palavra ácido, o prefixo hipo e o sufixo oso. Como é o cloro, hipocloroso. HClO4, ácido. Como o NOx é 7, toda vez que for 7, a gente coloca o prefixo per. Aí nós temos o cloro aí, né? Ó. Cló e o final ico. Ácido perclórico. Aqui embaixo nós temos o NOx 5 e 4. Nesses casos, a gente não coloca prefixo, como a gente colocou nos dois primeiros. O prefixo ele só aparece no NOx 7, que é o per, e no 1 e no 2, que a gente coloca o hipo. Então aqui fica ácido, como o NOx é 5, quando for 5 ou 6, a gente coloca no final ico. Então, como é o fósforo, ó, fosfó, ao final ico, fosfórico. Ácido fosfórico nesse caso. H2SO3, o final é oso. Ácido, como é o enxofre, né? Sulfuroso. Ácido sulfuroso. Viu como é simples? Só na manha. Eu vou deixar até vocês anotarem essas dicasinhas, porque é importante exatamente lembrar do NOx. Júnior, dá um tempinho para os meninos anotarem aqui essa informação. Tchau! Olha aqui as bases. Bases sofrem o quê? Dissociação, liberando como ânion o OH-. Liberou o OH-, nós temos uma base. Aqui nós temos a base mais famosa de todos, o hidróxido de sódio ou a soda
cáustica. O que é a soda cáustica? Famosa por causa da produção de sabão. Muitas bases são muito utilizadas na produção de produtos de limpeza, tá certo? O hidróxido de sódio, utilizado na produção de sabão e sabonetes, tá? Lógico que quando a gente muda a base, você muda a característica do sabão formado. Quando você usa hidróxido de potássio, o sabão modifica um pouco, ele fica mais cremoso. Quando usa amônia, fica mais líquido. O hidróxido de sódio, o sabão fica mais sólido, tá? O hidróxido de cálcio, a cal extinta. Temos também o hidróxido de magnésio, a famosa leite de magnésio, tá? Então, várias bases têm grande aplicação no nosso dia a dia, beleza? E as bases são aquelas substâncias de sabor adstringente. Claro, as bases fracas. Como os ácidos têm sabor azedo. Os ácidos fracos, porque são os únicos que a gente pode provar, que eles não são agressivos. Agora, ácido forte e base forte são extremamente corrosivos, então tem que ser manipulado com bastante cuidado. Tá bom? Como eu até coloquei aqui, ó, o hidróxido de alumínio, além de ser utilizado no combate à gastrite, o hidróxido de alumínio é muito importante no seguinte: ele é utilizado na estação de tratamento de água, naquele processo lá de floculação. Show? Então, ó, quanto ao número de hidroxilas, quando tem uma monobase, 2 dibase, 3 tribase, 4 tetrabase. Então, não esqueçam das características das bases. Aí, ó, quanto ao grau de dissociação, quer dizer, quando se dissocia muito, é uma base forte. Metais alcalinos, ó, família 1A, que é o grupo 1. E metais alcalinos terrosos, 2A, que é o grupo 2, certo? Cuidado com o berílio e com o magnésio, os dois são o que, meu povo? Eles são exceções, que eles são insolúveis. As demais bases são fracas, então fortes são essas aqui, o resto é base fraca. Quanto à solubilidade, ó, muito solúvel são as bases de metais alcalinos. Pouco solúveis, metais alcalinos terrosos. Cuidado só com berílio e com magnésio, que são insolúveis. E as outras bases são todas insolúveis, tá bom? Seguindo, nome. Nome de base é muito simples, gente. Porque tem dois tipos de nome. NOx fixo, NOx que varia. O NOx fixo tem vários, mas os mais comuns de ter NOx fixo são os elementos da família 1A, 2A, o alumínio, tá? Na base vai ter o alumínio mais 3, não vai ter o outro. Alumínio, o zinco e a prata. Esses elementos aqui, ó, tem outros, mas esses são os mais comuns. O NOx dele é fixo. Então, quando aparecer esses elementos aí, o nome só é hidróxido do metal. Agora, os que o NOx varia, é só olhar os demais. Todos os outros metais, fora esses que eu citei, o NOx varia, tá bom? Por exemplo, potássio e o bário, eles têm NOx fixo. Então, o nome fica como? Hidróxido de potássio, certo? E aqui, ó, hidróxido de bário. Show? Os demais, o NOx varia. E para a gente saber o NOx, é só olhar a quantidade de hidroxilas. Ó, se tem duas aqui, ó, mais 2. Aqui tem 3, ó. Mais 3. Só tem 1. Mais 1. 2. Mais 2. Então é só botar hidróxido, o nome do metal e o seu NOx. Então aqui fica, ó, hidróxido de ferro 2. Aí coloca em algarismo romano. Embaixo, hidróxido de ferro
3. Beleza? Aqui embaixo é o cobre, ó, hidróxido de cobre 1. E aqui o hidróxido de cobre 2. Lembrando que tem outra nomenclatura, que é o maior NOx, a gente coloca ICO, e o menor OSO. Ó, o ferro 2 é o menor, então a gente coloca hidróxido ferroso, o nome fica, e do maior NOx, férrico, coloca o final ICO. Então fica o nome hidróxido férrico. A nomenclatura mais comum é a primeira que eu escrevi. Essa outra também é usada, sim, mas você vai observar mais esta aqui. Porém, pode usar, as duas estão corretas. Aqui fica hidróxido cuproso. E aqui embaixo, hidróxido cúprico. Que é o final ICO e o final OSO. Beleza? Tranquilinho? Viu como é sussa? Facinho demais? Júnior, dá um tempinho para os meninos anotarem essa informação. E a gente segue. Vamos seguindo, meu povo. Olha aqui. Indicadores. O que são os indicadores? Gente, quando a gente vai analisar o pH, você pode observar ele utilizando um pH-metro, que é um equipamento, ou utilizando indicadores de pH. Tem os indicadores artificiais, tem indicadores naturais. São substâncias que elas modificam de cor, a coloração delas altera, quando o meio muda o pH, do meio ácido para o meio básico, tá bom? Existem poucas substâncias que elas alteram próximo de 7, que é onde é o pH neutro. Por isso que geralmente a gente usa mais de um indicador para analisar a acidez ou a basicidade de uma substância. Por exemplo, qual que é que está meio ácido? Bateria de carro, suco de limão, vinagre, a chuva ácida, o leite, tomate, frutas cítricas, essas substâncias que estão na região abaixo de 7, que nós chamamos de meio ácido. Meio básico alcalino, ó, temos água do mar, leite de magnésio, amônia, lixivia. São situações que vão ter o pH acima de 7, que é o meio alcalino ou meio básico.
Então, os indicadores são essas substâncias que provocam essa alteração, tá? Por exemplo, o indicador mais comum de todos é a fenolftaleína. É uma substância que, quando o pH está em torno de 8,2, tá? Ela altera a sua coloração. Quer dizer, mudou o pH, ela muda a coloração dela. Acima de 8 fica rosado, meio vermelho, dependendo da maneira que você fez o produto, né? Fez a fenolftaleína. E abaixo de 8 fica incolor. E também tem um papel de tornassol. E também tem o papel indicador, que são substâncias que ficam num papel, tá? Que quando você adiciona no meio, a coloração vai mudar. Show? O papel de tornassol, ele é azul e vermelho. Ele fica vermelho no meio ácido e azul no meio básico. Tanto que você encontra ele nas duas cores. Se você colocar ele continuar azul, se você comprou ele azul, colocar na mistura lá, na sua solução, e ele continuar azul, indica que é básico. Se ficar vermelho, é ácido. A mesma coisa para o papel vermelho. Quando você compra o papel vermelho, se você mergulhar na solução, se continuar vermelho, é ácido. Se mudar de cor para azul, então indica que é um meio ácido, tá bom? Também temos o azul de bromotimol e o alaranjado de metila, que são dois exemplos de indicadores. Um outro indicador muito comum é o repolho roxo. Quando a gente estiver na aula de pH, acho que daqui a 2 semanas a gente está falando de pH, eu vou preparar um pouquinho. Vou trazer um pouquinho do suco do repolho roxo, para a gente fazer uma brincadeirazinha aqui na frente, tá? Ficar pingando aqui os indicadores com solução para ver que vocês veem como é que muda a coloração, como fica legal. Beleza? Então, pessoal, essa é a ideia. Só queria dar uma recapitulada, relembrar ácido e base, tá bom? Indicadores. Vamos fazer umas questõezinhas, porque amanhã eu quero já focar na parte de KI, tá bom? A constante de ionização. Bom, diz assim, ó, X é uma substância gasosa nas condições ambientes, quando liquefeita praticamente não conduz corrente elétrica. Porém, forma uma solução aquosa que conduz bem a eletricidade. Opa! Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Algumas substâncias na sua fase pura, quando estão puras, certo? Elas não conduzem corrente elétrica. Mas quando coloca em água, o que é que acontece? Ela forma uma solução eletrolítica, então ela vai conduzir corrente elétrica. Ó, o ar, o gás de nitrogênio e o ozônio não tem essa característica. Quem tem é o hidróxido, o brometo de potássio e o cloreto de sódio. O problema é que a questão foi muito... Ó, ela disse que é uma substância o quê? Gasosa, e o brometo de potássio é um sal, ele é sólido. Então só pode ser a letra B, HCl. Com HCl, quando está puro, ele é um gás. Aí quando forma a solução, é que ele vai ter a solução ácida. E o HCl em água, ele vai sofrer isso aqui, ó. A ionização vai formar o H3 ou mais o Cl menos. Show? Então vamos seguindo. Olha essa segunda. Opa! Se a solução for eletrolítica, a lâmpada vai acender. Gente, água pura não acende, certo? Água com glicose também não acende. Glicose, substância covalente que quando dissolve em água, não sofre nem ionização e nem sofre dissociação, tá? Agora, água com sal, meu povo, o sal de cozinha, o NaCl, em água, ele sofre dissociação, liberando o Na+, e o Cl-, que isso aqui são substâncias o quê? Íons livres. Íons livres conduzem corrente elétrica. Show? Aqui é sussa demais, aqui não tem segredo nenhum. Então a resposta, ó, a lâmpada ela vai estar apagada em 1 e 2 e acesa em 3. Então vê a alternativa, ó. Letra A. Acesa em 2, não. Apagada em 1, sim. Acesa nas demais, de jeito nenhum.
Acesa em 1, 2 e 3? Não. Acesa em 1? Não. Agora ela vai estar apagada em 1 e 2 e acesa na solução 3. Resposta aqui, ó. Letra C. Vamos fazer mais uma. Olha aqui a terceira. O fato de uma solução permitir a passagem da corrente elétrica nos permite concluir que o soluto... Bom, pessoal, quando permite a condução de corrente elétrica, me indica que é uma solução eletrolítica. Ela possui íons livres, certo? Íons livres. Se tem íons livres, nós vamos ter uma condução de corrente elétrica, formando a solução eletrolítica. Sofreu ionização ou dissociação, tá? Então, primeiro lugar, uma coisa é certa, ó, o fato de uma solução permitir a passagem da corrente elétrica nos permite concluir que o soluto, vamos lá, também conduz a corrente elétrica quando puro? Não necessariamente. É iônico ou molecular? Pode ser os dois. Tem todas as suas moléculas ionizadas? Cuidado, gente. Tem substância química que todas as substâncias são ionizadas e outras não. Pode ser iônico ou molecular? Pode. Isso, o soluto, ele pode ser iônico ou molecular porque pode sofrer ionização ou dissociação, tá? Então aqui fica a letra E. Meu povo, o nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa aula aqui. Um grande abraço e amanhã nós temos nosso terceiro horário, certo? E amanhã estamos de volta continuando o assunto, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau!